Boa tarde, pessoal. Começa agora o ICL Notícias, segunda edição, um pouco mais cedo e num formato diferente. Eu estou aqui com o meu companheiro Chico Sade todas as tardes e noites. Chico, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, que prazer, né? E com esse convidado, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, um convidado especial aqui com a gente, José Genuíno, ex-deputado, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, uma das grandes cabeças da esquerda e que vai ajudar a gente, Genuíno, muito bem-vindo, nesse programa especial, a gente fazer um balanço do que foi 2025 e projetar os desafios para 2026, quando o campo progressista vai ter um enfrentamento importante nas eleições aqui no Brasil. Enfrentamento estratégico que os rumos do país vão estar em disputa. 2022 foi conter a ameaça fascista e nós fomos vitoriosos por poucos votos. 2026 é apresentar um projeto alternativo sobre o futuro do país. Portanto, nós temos que discutir mudanças estratégicas, inclusive algumas delas diz respeito ao sistema eleitoral partidário e na relação dos poderes. Muito bem. Então, Chico, eu proponho a gente começar fazendo um balanço de 2025, né? A gente teve aqui no final do ano esse evento histórico para todos nós, Genuíno, você que viveu, né, tão de perto também a ditadura militar, perseguido pela ditadura. Pela primeira vez o Brasil condena o chefe dos golpistas e coloca na cadeia Jair Bolsonaro e militares de alta patente, né? Nós temos aí os generais, 3 generais, um almirante, ex-ministros. Queria começar por aí, Chico, depois se você quiser complementar. Não, é uma boa largada. Né, para a gente começar, o significado da prisão de Jair Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto, general Paulo Sérgio, almirante Garnier, você que também trabalhou nessa área de Ministério da Defesa, qual é o balanço, qual é a importância disso para o Brasil, que não tinha feito isso ao fim da ditadura? Desde a República. Eu celebro, mas não comemoro. Eu analiso e tento tirar conclusões. E, de uma certa maneira, o Brasil vive momentos que tem grandes oportunidades e tem que evitar as grandes tragédias. Nós temos uma grande oportunidade que é passar o Brasil a limpo do ponto de vista da sua história autoritária, golpista, militares como uma força autônoma que exerce a tutela com a história de poder moderador. Eu acho que a gente não esperava que tivéssemos esse significado. É um significado que, por si só, diz muito. Em segundo lugar, porque eu acho que o Brasil revelou o nível que assumiu certos dirigentes políticos no golpe de 2016 e na eleição de 2018. Como é que essa gente que fez o que fez, pensa o que pensa, fala o que fala, dirigiu esse país? Portanto, eu acho que nós temos uma grande oportunidade histórica. Nós temos que evitar a farsa e a tragédia, que é continuar as mudanças para o Brasil se reencontrar com a democracia solidificada, mas precisa de muitas reformas, com a soberania nacional que está em xeque e principalmente com a pauta dos direitos do povo. Chico. Genuíno, quando você fala que a eleição de 2026, já antecipando um pouco, mas é porque está muito colado nessa fala agora. Quando você fala do projeto, é o quê? Retomar um nacionalismo industrial? Em que pegada você fala de um novo projeto? O Brasil carece de grandes reformas estruturais. Um modelo de desenvolvimento econômico com base na autonomia tecnológica e científica para o Brasil sair da condição de primário exportador. Segundo, garantir os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos ao emprego, à vida, ao meio ambiente, o direito à segurança, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a ter dignidade social e política. Terceiro, avançar na democratização com uma reforma política das instituições. Nós vivemos hoje uma bagunça institucional. Olha o que está acontecendo com a Câmara e o que está acontecendo com o Senado, mesmo diante desse grande fato que foi o papel do Supremo Tribunal Federal na investigação dos atos golpistas e na condenação e na prisão. Agora, são grandes momentos que o Brasil não pode desperdiçar. Nós colecionamos grandes momentos. Agora, o processo que o Brasil vive, se a gente olhar na história do Vargas, do João Goulart, do trabalhismo, dos comunistas,
as coisas aqui acontecem num processo mais longo. Não é de uma vez. E eu acho que o próprio PT está vivendo esse dilema com a possibilidade de ter o Lula 4. O que justifica 80 anos, 81 anos, disputar a eleição com o Lula, com essa história, com esse peso? É realizar os sonhos de um Brasil que nós sonhamos. Esse eu acho que é o grande dilema nosso, o grande desafio. É uma encruzilhada, viu, Chico? É uma encruzilhada. Porque se nós fracassarmos, nós teremos uma derrota estratégica pior do que a do AI-5. Por isso que a direita e a extrema-direita tenta desgastar o governo Lula, tenta produzir uma candidatura, para quê? Para realizar as privatizações que não foram feitas até agora, tirar os tetos constitucionais da saúde, educação, salário mínimo, fazer uma reforma administrativa para privatizar o Estado, se vincular de malas e cuia com os Estados Unidos, com essa política suicida de segurança pública, e aí o Brasil perde o seu protagonismo. Isso é um dilema para o Brasil, porque o Brasil, pelo seu tamanho, pelo mercado, pela população, pela relação com os vizinhos, ele não cabe em nenhum quintal, por maior que seja o país que domina. Não cabe. Olha, na ditadura não coube, Getúlio Vargas não coube, João Goulart não coube, no modelo neoliberal não cabe, pela nossa dimensão, pelo peso que tem, pela história do Brasil. Agora, é um dilema, porque nós temos um lado altamente positivo, que está se revelando agora, mas nós temos também uma classe dominante escravocrata, racista, patriarcal e autoritária. Ô Genuíno, e essa classe dominante, voltando ainda para o balanço de 2025, essa classe dominante apostou numa figura lamentável, que você conhece bem do seu período como deputado na Câmara. O Genuíno nos contava aqui antes da gente entrar no ar, dos absurdos que você chegou a ver o Bolsonaro produzindo ali na Câmara dos Deputados. Mas o Bolsonaro chega ao poder, né, a classe dominante fica sem candidato e aposta no Bolsonaro em 2018, e ele termina agora esse período e vai para a cadeia com essa imagem da tornozeleira. Como é que você avalia? A figura do Jair Bolsonaro sai machucada ou manchada com esse episódio final em que ele... Aparece aquela cena dele tentando romper a tornozeleira, ele dizendo que estava tendo um surto, que ele meteu um ferro de solda. O que é isso? Como é que um sujeito desse foi presidente? Rodrigo, sai muito manchado. É a segunda tragédia e farsa da classe dominante. A primeira foi com o Collor. Lula ganharia a eleição em 89, aquela campanha do 100 meses de ser feliz. O Brasil estava carecendo de um projeto alternativo. Fomos para o segundo turno, que era inimaginável. E a gente sabe como houve a manipulação para produzir aquele caçador de Marajá, que virou uma tragédia. Então a classe dominante botou lá para conter a esquerda. Quando viu que não deu certo, nós tivemos que produzir aquela CPI. Agora, quem ganhou a parada? Não foi a esquerda. Quem ganhou a parada foram os liberais com Fernando Henrique Cardoso, com as reformas econômicas. Tivemos um processo de resistência nas emendas do FHC, e no processo de destruição do Estado. O que acontece? Vem novamente uma grande possibilidade com Lula. 2002. O Lula se lançou, viabilizou um projeto que hoje eu faço uma análise crítica, principalmente com o documento A Carta dos Brasileiros, que eu acho que a gente concedeu demais, porque a classe dominante você pode negociar, mas você não pode ceder demais porque ela te encabresta. E era necessário a gente combinar diálogo e enfrentamento. O Lula percebeu isso quando fizeram a proposta indecorosa para ele de que, com a crise do mensalão, para aniquilar o PT, ele devia não disputar a reeleição em 2006. Aí o Lula foi para disputar, com aquele lema, deixa o homem trabalhar, mexeu com o Lula, mexeu comigo, e nós fizemos um governo Lula 2 à esquerda, que foi o Lula 2. O Lula viabilizou a Haddad, prefeito de São Paulo, e a Dilma, presidente da República. Aí a classe dominante disse, com esse aí, as regras da democracia liberal ele ganha todas, vamos romper com as regras. Aí produziram o que foi o golpe de 2016. O Lula, com a sua capacidade, o Lula é uma síntese daquilo que o Maquiavel fala, virtude e fortuna. A virtude e a sorte, vamos dizer assim. E ele... Sempre. Sempre. Saiu da cadeia, fez um movimento de conquistar reafirmar a sua dignidade, fez um movimento pela esquerda,
saiu da cadeia, fez um movimento ao centro e simbolizado na aliança com Alckmin para vice-presidente da República. Ele se elege e aí conteve a extrema-direita, por um triz, num risco muito grande. Imagine se esse pessoal tivesse ganhado a eleição em 2026. A gente iria o pior do que o AI-5. Então, aí o Brasil entra numa situação de conter. Era contenção, era um governo de contenção. E eu acho que o 2025 é interessante, Rodrigo, por quê? Foi o ano de uma certa virada na governabilidade. Nós iniciamos o governo no diálogo, na concessão, Forças Armadas fizemos concessão, Centrão fizemos concessão, com os governadores fizemos concessão, o arcabouço fiscal é uma concessão. Aí veio o quê? Tarifaço do Trump, IOF, aumento do número de deputados, PEC da bandidagem. Aí o Lula percebeu que ele tinha que fazer um giro à esquerda, porque ele tem essa sensibilidade. E aí confronta o Centrão aí e o ele Congresso. foi para o confronto. Você tem manifestação de rua. Você tem, olha, você tem 30 de março, 7 de setembro e 21 de setembro, em que houve uma virada da conjuntura. Nós estamos vivendo essa virada. O Lula vai terminar o seu mandato fazendo essa virada em toda a questão nacional, a questão democrática e a questão social. Por isso que a gente comemora essa vitória do Lula por unanimidade do Congresso com a isenção do imposto de renda e a taxação dos super ricos. 2025 foi um ano de virada, então. Eu acho que foi o ano de virada. Essa virada significou a entrada do povo na cena política com essas três datas, a sinalização do Lula da negociação com o Trump sem negociar a soberania, o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que foi brilhante, eu sempre analiso o momento específico, né? E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional foi além da medida. Eu acho que eles não tiveram noção do tamanho da barbaridade, foram demais. Tiraram do fundo do poço o que havia de pior. Eu não vi o baixo clero fazer isso quando eu estava lá na Constituinte, que tinha Centrão, o governo FHC. O Hugo Mota exagerou, né, Chico? Exagerou. Por exemplo, era normal, era uma rotina no Sarney, no Figueiredo, no Fernando Henrique Cardoso, no Collor. Quando um governo manda um projeto para a Câmara, quem é que vai relatar o projeto? Um deputado da base. Sim. Isso é normal, é o normal, é o rotineiro. Aí o cara resolve nomear um apaniguado do Tarcísio. Derrite, está falando do caso das facções. Para fazer da questão da segurança, depois da barbaridade da chacina do Rio, moeda de campanha eleitoral. Mas, Chico, você acha que a virada foi até um pouco antes, não é? Naquele episódio ali que o povo vai para a rua para resistir à PEC da bandidagem, à derrubada da proposta do governo, né? Que eles tentaram fazer. Na PEC da bandidagem, a manifestação de rua, ela vai pela PEC da bandidagem, mas acaba juntando um bocado de coisa, né? Eu acho que acaba juntando esse festival de absurdos que estava sendo praticado no Congresso, que o Genuíno acaba de falar. A derrubada do IOF. O povo tem essa percepção de juntar as coisas. Por exemplo, campanha das diretas. Né? Era a ideia eleger o presidente, mas juntou a questão salarial, a questão econômica, a questão do crescimento, a questão de mudança e misturou. Olha as imagens que nós temos. São imagens realmente importantes de 2025, com Chico, Caetano, Gil, Djavan de volta lá no Rio de Janeiro, e São Paulo e outras capitais, com muito povo na rua, né, Chico? Fazia tempo que a gente não via isso, a esquerda colocando mais gente do que a direita. 2025 acho que tem essa marca, né? Foi surpreendente, né? A esquerda reaprendeu a ir para a rua. Claro. Porque essa crise, essa política econômica que se agudiza depois de 2008, com a crise dos Estados Unidos, eles intensificam a precarização da legislação trabalhista, previdenciária, a captura das commodities, minérios, água, petróleo, tanto que o golpe tinha essa plataforma. O pré-sal, por exemplo, foi uma das bandeiras do Serra, que era um dos protagonistas do golpe. Então aí, veja bem, eles aprofundaram a crise com medidas duras. E foi uma grande derrota aquela lá. Para o Mota, para o Hugo Mota, para o Centrão? Não, naquele momento de 2016. 2016. O que é o Mota, o que é essa turma que está hoje aí? É a continuidade do Eduardo Cunha, Arthur Lira, é a continuidade dessa tropa de choque que veio do Purão
do que há de mais conservador, medíocre e reacionário da classe dominante. Eles foram produzidos por essa classe dominante, porque os liberais que deram o golpe contra a Dilma não ganharam. Quem ganhou foi a extrema-direita. É verdade. O PSDB agitou as ruas, mas não ficou com poder. Não ficou com poder. Eles se perdem no meio do caminho, eles são engolidos, né? São engolidos, são cooptados. E quem ganhou foi exatamente a extrema-direita, que teve no Bolsonaro um porta-voz do Purão. A volta dos militares, elogio dos torturadores, a celebração do Ustra, e vai na política do negacionismo com 700 mil mortes, e aí a direita liberal perdeu a vez. E a extrema-direita fascista tomou conta. E tomou conta e levou o país a um desastre. Um desastre que comprometeu as Forças Armadas, comprometeu órgãos do Estado, quase comprometeu o Supremo Tribunal Federal, com aquela disputa contra o sistema de justiça, comprometeu o Congresso Nacional, teve alguma resistência com o Rodrigo Maia, que não era capacho como é o Hugo Mota, etc. E o país foi tateando. É interessante a gente analisar esse processo. Nesse caminhar lento, processual, chega a vitória do Lula. Numa equação política que eu nunca imaginava, uma frente tão ampla. Aí o governo montou uma governabilidade muito ampla, sem conflito. Só que aquela governabilidade não deu conta do recado. Por quê? Porque a classe dominante quer tudo, ela não quer perder nada. Ela não quer perder nada na tributação, ela não quer perder nada no corte de subsídio, ela não quer perder nada em aumentar salário, ela quer destruir. Educação, privatiza. Saúde, só não privatizar por causa da Covid. Correios, privatiza. Petrobras, privatiza. Banco do Brasil, Caixa Econômica, privatiza. Vai. Por quê? Porque é o lucro máximo sem risco. E aí gerou essa crise que nós estamos vivendo nela. Mas, Genuíno, Chico, voltando aqui para esse ano de 2025, eu acho interessante que o Genuíno trouxe, Chico, começa o terceiro mandato do Lula, apostando mais uma vez em todo tipo de concessão nas várias áreas que o Genuíno já explicou aqui, até na questão dos militares, né? Que o Múcio estava lá para fazer todas as concessões. Monteiro é nomeado ali. Zé Múcio para fazer... Nomeado para apaziguar. Para apaziguar. Ele era o representante dos militares no governo, não era o governo dos militares. Exato. E aí vem 2025 e mostra os limites disso. Apesar de todas as concessões, a classe dominante não aceitava nada. E aí o governo precisa da rua para fazer a virada. E você diria, então, que 2025 é o ano dessa virada? Não é que o Lula está fazendo também um governo de enfrentamento total, mas tem uma certa virada. E há o ano de aprovar o imposto de renda, a isenção. Esse é um fato histórico também, importante, não é? Muito importante. Importante. E a questão das emendas parlamentares. Vetar o número de deputados. O Congresso aprovou, que é um escândalo, porque deformava mais ainda o sistema de representação na Câmara. A crise das emendas parlamentares. Eu queria chegar nesse ponto. Que é muito grave, porque, veja bem, qual é a tática da extrema-direita liberal e da velha direita? É esvaziar o poder do presidente da República. Na América Latina, Rodrigo e Chico Sá, o povo imagina a mudança quando elege o presidente. Foi assim na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Equador, na Venezuela. Foi assim com Vargas. Desde Vargas, Juscelino, É assim com os Estados Unidos também. É na foi. eleição presidencial. É a nossa cultura. O que acontece? Eles querem esvaziar o poder do presidente da República. Dissecar, destruir o poder. O que está acontecendo agora? Orçamento, 50 bi é por parte do Congresso. O Congresso executa, mas não tem o ônus de governo. Alcolumbre, fere a competência do presidente da República de indicar o ministro Supremo. Ele queria indicar o nome dele. Veja bem a que ponto se chega. Então, o presidencialismo do Brasil vira uma rainha da Inglaterra, não manda nada. E o Congresso, por que o Congresso é o covil dessa oligarquia que quer tudo? Sistema eleitoral uninominal, voto cabresto, emendas individuais, curral eleitoral. Você não faz a disputa de projetos estratégicos e aí eles controlam. O parlamento só teve um momento que na história do Brasil ele foi relativamente progressista. Foi quando ele enfrentou o AI-5 na cassação do Moreira Alves. E na Constituinte, talvez, né? A Constituinte por uma razão. E eu acho que é interessante. A Constituinte havia um vazio político. Morte do Tancredo, fracasso das diretas e o fracasso do Plano Cruzado. Teve um vazio político. Naquele vazio... Foi ocupado ali. Foi ocupado pelas manifestações que vinham das greves, do movimento contra a carestia, dos estudantes,
da intelectualidade progressista e da juventude que nascia com a bandeira da reforma agrária. Aí nós fizemos um acordo, a esquerda fez um acordo com o centro, que era Mário Covas, para quê? Para que com 30 mil assinaturas a população fizesse emendas. E deu certo. Deu certo porque nós fizemos uma Constituição progressiva. É tanto que após a promulgação, qual foi a discussão central da classe dominante? Essa Constituição, o Brasil não cabe nela. É ingovernável. É ingovernável, tem que mudar. Era um apocalipse aqui. E o Brasil teve 2 grandes momentos de assalto à Constituição. O primeiro foi nas reformas econômicas de Fernando Henrique Cardoso. O segundo, o golpe de 2016. Em que a Constituição é derrubada, né? Claro. Rasgada em parte, né, Chico? Ela é violentada. Ela vai para o buraco. Ô, Chico, mas acho que era importante a gente ainda escarafunchar um pouquinho mais essa questão das emendas, porque ao longo de todo o ano aqui no CL Notícias, Chico, eu e outros comentaristas, a gente colocou isso como um centro, né, Chico? O centro um deles, né? Mas o centro do debate. E aí você tem o Supremo de um lado colocando pressão, né, através do Flávio Dino, a sociedade um pouco, mas é esse quadro que o Genuíno traz. Você tem o orçamento aí sequestrado pelo Congresso a partir de um modelo que começa com o Eduardo Cunha, depois o Arthur Lira. Eles desenham esse modelo e o Bolsonaro aceita na boa, porque não gosta de governar, né? Não gosta de... E é interessante a gente analisar essa história das emendas. Quando foi a primeira crise do orçamento, eu estava lá. Na ditadura, o Congresso não emendava o orçamento. Com o fim da ditadura e a Constituinte... Você vai falar da época dos anões do orçamento? Eu cobri essa CPI. Passamos a emendar o orçamento. Sim. Aí qual era a grande discussão? Que tipo de emenda a gente faz? A bancada do PT defendia que as emendas fossem de programas e subprograma, em vez de ser emenda individual. Por exemplo, eu fiquei 26 anos lá, nunca apresentei emenda individual. Emenda individual, não sei se todo mundo sabe, é quando você manda 200 mil reais para fazer uma quadra de futebol lá no interior. O que a gente defendia? Programa da saúde, programa para a população idosa, programa para a educação. Na época a gente discutia muito, programa para enfrentar a epidemia da AIDS. Sim. Aí você destina aquela verba e ela passa a ser, vamos dizer assim, vinculante. Sim. E leva isso para o executivo. E você fiscaliza a execução. Essa história de emenda individual, primeiro, tira o poder do presidente da República de executar o orçamento. Segundo, pulveriza os recursos públicos, sem um programa estruturante. Terceiro, você estabelece uma relação paroquial com o poder local oligárquico. Com o prefeito, com a prefeito, vereador, empresa, que foi o que apareceu nos anões do orçamento. Não é por acaso que no orçamento deu 2 grandes crises. A crise dos anões e agora a crise das emendas impositivas. O que o Eduardo Cunha fez? Emenda impositiva, execução obrigatória, emenda de relator, que não tem transparência, e emenda de comissão. E passa-se vamos dizer assim, uma cobertura para não se ver quem é que está fazendo a emenda. Então, eu acho que essa é uma questão central para reformar o Congresso. O Brasil, se não mudar o sistema eleitoral e partidário e a execução do orçamento, nós vamos aprofundar a oligarquização fisiológica dentro do parlamento brasileiro. E o problema é que essa indústria agora da emenda, ela já garante a volta de muita gente do atual Congresso, né? Claro, mantém o status quo. Mantém. Já o sistema eleitoral favorece isso. É bom deixar claro que quando você vota para deputado, o peso do eleitor não é igual para o que é para presidente. Porque quando você vota para presidente, o eleitor é um voto no Brasil inteiro. Quando você vota para deputado, é diferente, porque existe uma herança da ditadura que diz: nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70. Então o eleitor de São Paulo vale menos. Vale menos. O eleitor do Rio de Janeiro vale menos. Da Bahia vale menos. Só que na hora de votar, os deputados são iguais. Uhum. E, além do mais, o Senado são 3 senadores independentes da população. Então, o nosso desenho eleitoral está oligarquizado. Sim. Ele não é transparente e ele não respeita aquilo que é fundamental na democracia. O princípio da soberania popular. O poder emana do povo. Ó. E quando você dá cavalo de pau na democracia, tem que voltar ao princípio da soberania. Fizeram um cavalo de pau em 2016. Ganharam a eleição em 2018. Fizeram a destruição, quase destruíram o país com o Bolsonaro. Olha o buraco que nós temos que tirar o país. Agora, Genuíno, se a gente volta para o balanço aqui, então 2025, o ano em que o Lula, que tinha começado na base dos acordos, faz um certo enfrentamento com o Congresso,
o ano em que o Supremo assume um papel importante e coloca militares e o Jair Bolsonaro na cadeia, o ano em que o país debate essa questão das emendas secretas, né, do orçamento secreto e das emendas unipessoais, e também, Chico, acho que dá para dizer, o ano em que se consolida uma certa melhoria econômica, né? Se você for fazer o balanço econômico, apesar das críticas que a gente possa ter aos juros que são elevadíssimos, etc., o Brasil com o Lula 3 genuíno em 2025, desemprego baixo, né? Inflação razoavelmente controlada, aquele problema com os alimentos foi controlado, crescimento econômico, a pobreza voltou a cair e a fome, o Brasil saiu do mapa da fome de novo. E melhorou o padrão de renda do povo brasileiro. A renda subiu de novo. A renda subiu de novo. Então, mesmo com o arcabouço fiscal, que faz limitação dos investimentos públicos, eu acho que devia se flexibilizar o arcabouço fiscal para questões chaves como saúde, educação, salário mínimo e programas sociais para a população vulnerável, eu entendo que nós enfrentamos ainda, melhoramos muito. Agora, essa melhora, existe uma lei na política. Quando você melhora a vida das pessoas, as pessoas querem mais, que é um desejo delas. Que foi a tal da classe C que o Lula falava tanto Claro. No Lula 1, Lula 2. A classe C depois foi votar no Bolsonaro. Claro, pro Bolsonaro em 2016. Aliás, era um grande professor, Antônio Cândido, que dizia para mim, quando eu fui atacado pelo Mensalão, eu visitava muito ele, e ele recebia a gente com aquela solenidade do intelectual. Ele disse, genuíno, vocês fizeram uma revolução, botaram o povo no orçamento. Foi aí que surgiu a história do povo no orçamento. Mas vocês atenderam a barriga, mas não mexeram na consciência e no coração do povo. E tiveram ilusão na aliança com a burguesia. A burguesia brasileira é canalha. Ela faz aliança, mas na hora H ela puxou o tapete. Claro. Ele disse essas duas lições. E eu acho que o Lula, a personalidade do Lula, navega nessa encruzilhada. A experiência dele como sindicalista, a experiência dele como político, a experiência dele como presidente, ele caminha no fio da navalha. Quando os caras querem tutelar o Lula, é o que eles bolaram um plano para desgastar o Lula. Era para acabar o governo, né? Claro. O que a mídia planeja? Em abril desse ano, Claro. a direita anuncia na Faria Lima, em encontros tanto de Arthur Lira como de Ciro Nogueira, anuncia que o governo acabou. Eles acharam que tinha acabado o governo. Quem era o porta-voz dessa alternativa? Ciro Nogueira, que está enrascado aí com... Ele anuncia lá o fim do governo Lula em abril. E tinha que manter o governo Lula na lona, não tinha que ter impeachment para eles ganharem a eleição. Ele chegou a dizer isso. Ele chegou a dizer isso para a Faria Lima. Por que esse plano deu errado para eles? Esse plano deu errado por quê? Primeiro, eles fizeram praticaram um grande equívoco com o IOF. Na hora que eles votaram o IOF e deixou claro que os ricos não pagam imposto, e o governo agiu certo. Eles deram uma bandeira, né? Deram uma bandeira. O segundo, eles aumentaram o número de deputados. Aquilo ali foi um escândalo, aumentaram o número de deputados para 23, 30 deputados. Depois veio a questão do tarifaço do Trump e uma parte da extrema-direita apoiou o Trump. Tarcísio colocou o bonezinho do Tarcísio colocou o bonezinho do MAGA, né? MAGA. E aí eu acho que veio, para agravar a situação, veio o problema da discussão do imposto sobre as bets, os bilionários e os bancos, os BBBs. E na medida em que o Lula assumiu uma posição clara e dialogou com o povo, e a gente foi para a rua, porque é o seguinte, nessa situação você não governa só no palácio. Você tem que ter um pé no palácio e um pé na rua. Se você não combinar essas duas pernas, eles aprisionam, porque eles captam, eles aprisionam a ideia do sentido, os símbolos, os sentimentos, os vocábulos. E as pessoas são levadas a pensar como eles. E essa é a hegemonia. Nós governamos sob uma hegemonia neoliberal. E aí tem um agravante. A democracia liberal, que é a base da organização constitucional do país, ela perdeu a funcionalidade para a crise do capital. Direitos, CLT, atrapalha. Previdência, negociação, atrapalha. Eleição atrapalha. É bom que não tenha eleição. A gente faz eleição desde que seja controlada. Isso. Olha o que aconteceu na Argentina, olha o que aconteceu no Equador, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Esse é o modelo autoritário que o neoliberalismo produz para sair da crise. E esse problema é o que está em jogo no Brasil. Agora, eles erraram então, né, Genuíno? Porque teve esse momento... Eles erraram a mão, eles foram muito gulosos. Às vezes eles erram a mão porque eles não têm limite. Mas eu lembro aqui no N2, Chico, no dia que nós trouxemos essa fala do Ciro Nogueira, com uma arrogância, né?
em off, ele estava conversando em off, só que vazou, o áudio vazou e o ICL trouxe em primeira mão esse áudio aqui do Ciro Nogueira dizendo, olha, o governo Lula acabou, nós vamos já preparar a sucessão, vocês estão, nós não vamos deixar aprovar imposto para os mais ricos, nós vamos ajudar vocês. Então o Ciro Nogueira apareceu. Isso ficou tão explícito, eu acho que aí que foi o erro. Eles foram gulosos e eles menosprezaram o adversário, que é o Lula, claro. que é o campo... A história do Lula, a liderança do Lula. E eles desprezaram que, apesar das dificuldades, apesar de um certo defensismo do PT, apesar das dificuldades que nós temos, a gente tem capilaridade. Tem um campo político, a gente tem militância, a gente tem um campo. Esse campo tem 30%. Uma força que tem 30%, se quiser mobilizar, vai para cima. Por exemplo, eu acho que uma das críticas que eu faço à governabilidade do Congresso, com 120 deputados, você cria um bloco. Esse bloco passa a atuar dando resposta e respondendo tudo. E aí você cria. Porque você só negocia com essa turma... É o que se tem agora, 120. É o que se tem agora, 120. E esse 120 tem que dar pronta resposta, influenciar, dialogar para fora do Congresso, não só para dentro, e fazer um trabalho. E aí sim, eu acho que nós estamos acumulando condições para fazer uma grande campanha para mudar a composição do Congresso Nacional. Nós não vamos fazer maioria, para deixar isso claro. Agora nós podemos mudar a composição se a gente casar a eleição parlamentar com a eleição majoritária. Vamos falar disso daqui a pouco na projeção para 2026. Eu queria só, ainda falando de 25, nessas viradas que aconteceram ao longo do ano, e sem fazer aqui ninguém está dizendo que o quadro está maravilhoso, está ainda muito difícil, né? Mas melhorou um pouco, eu acho. Nós começamos o ano muito na defensiva, o campo democrático, e estamos terminando o ano um pouquinho melhor, né? Nós estamos numa corrida, nós não estamos numa corrida de 100 metros. É mais um pouco para a longa marcha com muitos obstáculos. Então, e aí, eu queria trazer para você a questão da comunicação, né? Houve uma troca na comunicação do governo, né? Nada contra, pessoalmente, o Paulo Pimenta, que teve um papel importante na resistência quando o Lula estava preso, mas ele era o ministro da SECOM. Troca o ministro, entra lá o Sidônio. E nesse enfrentamento à história do IOF, à história das bets, à história de que os ricos precisavam ser taxados, o governo conseguiu colocar a comunicação também para funcionar. Você acha que é por aí ou é mais na política? Isso é consequência, a comunicação mexeu porque a política mexeu? Primeiro é a política. A política tem que assumir o comando. Nós estamos vivendo a crise da política que não está solucionada, que ela começou com a criminalização da política, a deslegitimação da política, a coisificação da política. Tem uma amiga minha que gosta de dizer: os políticos que a gente se orienta defendem causas e não coisas. É boa. Aqui no Brasil, os políticos defendem coisas, interesses, emenda. Tem poucos que defendem causas. Causas, objetivos. Causas e coisas. Muita emenda e muita coisa. Muita emenda, muita coisa, né? Então, eu acho que começa na política. A gente vai comunicar o quê? Você tem que definir. Segundo, tem que ter uma comunicação ofensiva. Que a ideia que eu acho que foi sacada é a ideia do enfrentamento democrático. Quando você faz enfrentamento democrático na comunicação, não deixa nada sem resposta, não fica querendo disputar espaçozinho com essa mídia monopolista conservadora, aí você marca território, você marca posição. Outra coisa, tem questões que é preferível você perder, mas ganhar a dignidade. Tem coisa que você pode até perder no voto, mas não perde na dignidade. Isso eu acho que algumas coisas a gente tinha que ter peitado no processo. A gente se rebaixou muito. Sim. Por exemplo, aquele projeto que violentava os direitos das mulheres, a gente tinha que ter assumido a vanguarda na disputa política. As mulheres até foram para a rua, né? Foram para a rua. O governo não nos colocou. Claro. Esse projeto que passaram agora com o negócio de mudar a legislação penal sobre a questão do aborto para criança. Tem questões que você pode até perder, mas você mantém a sua dignidade. Então, porque você tem coisas que você marca por posição. Eu aprendi isso no parlamento. Eu fui de uma bancada de 6, depois de 12, depois de 17, depois de 32. E você vai crescendo na medida em que você vai da disputa política. Nas condições dessa ofensiva neoliberal, do mundo e do Brasil, se você não disputar, se você não enfrentar, você não negocia bem. O bom negociador é o que faz um bom enfrentamento. É tanto que é a lição da greve, né? Quando você vai negociar uma greve, você começa com a pauta lá em cima, para depois rebaixar. Se você começa rebaixado,
você chega no zero. E acho que o Lula fez muito bem isso também na negociação com o Trump. Né? Claro! Externamente, acho que o Lula foi mais firme do que aqui internamente. Claro. E outra coisa, o Alckmin fazia a negociação e o Lula... O enfrentamento. E eles combinaram muito bem. Aliás, é uma experiência muito positiva. Uma dupla que tem funcionado, né? O papel do Alckmin na vice-presidência da República. Tem funcionado bem, né? Tem funcionado muito bem porque há uma espécie de química, como o Lula falou hoje, falou nessa semana, falou nas negociações com o Trump, que funciona. Então, eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada, viu, Odeio? A experiência de 2025 foi uma sinalização de qual é o caminho para a gente terminar o Lula 3 e ganhar para exercer o Lula 4. Agora, Genuíno, uma coisa que não deu certo é esse modelo de pega a frente ampla, ganha a eleição com a frente ampla, e diz, não, vou pegar um ministro aqui do União Brasil, outro do outro partido aliado, do PSD, do Kassab, e vou distribuir aqui na esplanada dos ministérios e vou ter voto junto com eles no Congresso. Isso acabou, não deu certo. Você tem razão, Chico. Qual é o modelo? Buraco, né? Qual é o modelo que eu advogo? Isso foi para o buraco. O modelo que eu advogo é você defender uma pauta com alianças pontuais, circunstanciais, com setores liberais que não estão cooptados pela extrema-direita. Segundo, você tem que construir um núcleo estratégico com bandeiras firmes, claras, em relação ao programa de execução. Eu acho que nós temos que combinar uma concepção mais politizada de frente ampla com frente eleitoral, com frente ocasional. E não criar uma dependência do Congresso. Eu acho que essa dependência do Congresso é ruim. Você tem que criar um polo, mesmo que não seja majoritário, fiel ao governo. É isso que você falou, né? Tem 120, tomara que na próxima tenha 150, 180. Ainda que seja minoritário, você trabalha com esse polo e negocia pontualmente e às vezes perde. Aí você vai negociando pontualmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A presidência da Câmara com o Hugo Mota. Todo mundo sabia que esse cidadão, sem experiência, e que foi um dos poucos deputados que votou pela não cassação do Eduardo Cunha, não se lembra quando ele foi cassado, nós podíamos ter feito uma aliança até com um cara da direita, mas que estabelecesse palavra, pontos que não podia ser alterado. Aí, tá entendendo? Você pode negociar. Eu não sou contra a negociação. Claro. Eu sou a favor da negociação. Você foi um deputado, um parlamentar negociador, né? Agora, você tem que negociar sabendo qual é a mesa que você senta e o lado da cadeira. Senão você a partir de um núcleo um pouco mais firme, né? Você tem que ter um núcleo firme, que tenha força, que faça o bom barulho, que dialogue com a sociedade, que é importante eles saberem que a gente tem diálogo com a sociedade. O que o Centrão na Constituinte respeitava a bancada de esquerda? Porque eles sabiam que a gente estava respaldado pela mobilização popular com as emendas populares. Sim. E aí respeitava. Aí a gente dizia para o Ulisses, só para informar isso aí, doutor Ulisses, tem que botar o povo aqui dentro, senão não dá certo. Aí ele disse, tudo bem, um dia entra o pessoal da gravata e outro dia o pessoal da sandália havaiana. É assim. Mas daí era outro nível, o Ulisses Guimarães da Ulisses Guimarães quando o Genuíno fala nesse tempo aí, ele está falando do surgimento do Centrão. Verdade, Roberto Cardoso Alves. Roberto Cardoso Alves ali. O Centrão surgiu exatamente nesse período da Constituinte, mas era um Centrão mais ideológico. Era um Centrão que queria apresentar um projeto de Constituição alternativo. E esse Centrão se formou e ele veio com uma postura mais política, não era na base do fisiologismo. Tinha também o pessoal do Toma lá da cá, que tinha a frase célebre do Roberto Cardoso Alves. É dando que você recebe. Oração de São Francisco. Oração de São Francisco. E aí eles foram para a disputa política. E nós fazíamos a disputa política de ideias. Agora, a esquerda era muito atuante. Para cada item da Constituição, a gente fazia 3 emendas. 3 tipos de emenda para o mesmo item. Emenda para chutar o pau da barraca, como a gente dizia, emenda para aprovar, emenda para negociar. Entendi. É assim que você atua no parlamento. Sim. Agora, quando o PT se submeteu demais ao Centrão quando iniciou o governo Lula. É claro que tinha a circunstância da PEC, E do 8 de janeiro também, vamos lembrar. Tinha a circunstância da PEC para viabilizar o Bolsa Família, teve a circunstância do 8 de janeiro. Mesmo no caso do 8 de janeiro, a gente podia ter tido uma posição de enfrentamento democrático. Ali permitia. Por exemplo, eu acho que no que diz respeito às Forças Armadas, eu acho que a gente perdeu uma certa oportunidade de dizer, olha, pessoal,
Aqui é o seguinte, quem comanda as Forças Armadas é o poder soberano do voto. Ele cedeu demais, né? Nós cedemos demais. É tanto que as Forças Armadas foram, nesse processo, eles esperavam mais do governo Lula. Segurança Pública, nós tínhamos que ter iniciado o governo Lula III com o Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. Eu até sugeri esse nome para o governo. Segurança Pública e Proteção Social. Mas isso aí não a ainda guerra. está em tempo, porque esse vai ser o grande tema do próximo ano. Vai né? ser o grande tema. Ô, Girino, mas antes da gente entrar nos grandes temas para 2026, só para a gente finalizar 25, o papo tá ótimo, né, Chico? Muito bom. A gente faz volta um pouco pro período ali da Constituinte e fala bastante desse ano tão importante, 25. O fato do tarifaço, né? Como é que o Lula se comportou no tarifaço, não só o Lula, o Brasil, né? O balanço que a gente pode fazer desse embate Lula, Trump e uma certa surpresa, né? Vai o Eduardo Bolsonaro para lá, coloca os Estados Unidos contra o Brasil e no final o Lula e o Trump se entendem e parece que o Brasil sai maior da crise. Essa turma são aventureiros, não tem limite e não tem liturgia da informalidade. Foram com sede no pote. E aí quebraram a cara. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo. Agora o Ramage. E fizeram... o Tarcísio se ferrou com aquele boné. Sim. Né? Então eu acho que o Lula foi muito... Primeiro o Lula definiu claramente uma coisa. A soberania é inegociável. Limitação no poder judiciário é inegociável. Nós vamos negociar o tarifaço com o Alckmin, ministro das Relações Exteriores, e o Haddad. E o Lula pontificava uma posição de defesa da soberania nacional como inegociável. Eu acho que foi uma equação correta. A questão democrática entrou, eu acho que é uma avaliação muito positiva, o resultado do julgamento e a prisão dos golpistas. Terceiro, que eu acho que nós estamos engasgados ainda, a pauta para melhorar a vida do povo. A vida está muito difícil. Sim. Nós temos que melhorar a vida do povo. É segurança, é emprego, é comida, é saúde, é educação. Temos que melhorar. Uhum. A ideia dos direitos. Eu não vou discutir com a nova Classe Trabalhadora se ela volta para a CLT. Eu vou discutir que direitos básicos ela tem que ter. Sim. Jornada de trabalho, a questão de um seguro básico. Quando o cara cai da moto e fica Exatamente. 6 meses Então, parado. Essa pauta do povo, nós temos que dar conta dela. O Lula percebeu isso, está percebendo. Tanto que ele voltou a dar um toque muito contundente, muito firme nessas reivindicações. Inclusive, ele publicamente admitiu que o fracasso, a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo é em parte porque a gente é eleito com um discurso e governa com outro. Uhum. Você se lembra dessa frase do Lula? Sim, sim. Isso aí pode ser entendido como uma espécie de autoavaliação. Sim. E ele está correto. Quando a esquerda não pode se misturar com o status quo. A esquerda, nós não somos filhos do status quo. Nós somos de fora desse status quo. Nós queremos alterar o status quo. E quando a gente se mistura muito com o status quo, vem uma direita com um discurso de antissistema. A gente perde isso aí, né, de cara? Perde isso aí. Foi o que aconteceu em 2013, 2014. E 18 com o Bolsonaro. 18 com o Bolsonaro e a Cláudia Sheinbaum está percebendo, espero que perceba isso, com aquela armação que tentaram fazer. Tentaram fazer uma coisa de antissistema ali no México. Então, esse é um problema que nós temos que solucionar. E eu acho que essa experiência do México, da Colômbia, um pouco a experiência da França, a experiência nossa aqui, é construir um caminho alternativo a essa ordem que está aí. Porque se eles enquadrarem a esquerda com o possibilismo, um reformismo de baixo nível, a impossibilidade, se acostumar, a gente tem que ter noção do seguinte, os tapetes verdes, azuis e vermelhos é para acalmar a esquerda. Nós não podemos nos acostumar com os tapetes. Por isso que uma bandeira como taxar os super ricos, ela é fundamental. Ela reacende isso, né? E eu acho que uma das principais bandeiras, além da reforma política e institucional, é uma reforma tributária justa. Que começou, de certa maneira. Começou. Nós temos que dar continuidade a ela. Tá. Lucros e dividendos, progressividade dos tributos, né? Aliviar a tributação para a classe média, tá certo? Para consolidar essa vitória da isenção até quem ganha 5 mil e chega a em parte a 7, né? A 7. E eu acho que nós temos que ter um projeto de desenvolvimento para qualificar o emprego. Olha, hoje o mundo globalizado, o acesso à tecnologia e à ciência é fundamental. E aí entra um problema da pauta para 2026. Nós não podemos falar em soberania no mundo multipolar, com a crise do imperialismo americano, se você não tem uma defesa à altura
da soberania do país. E você tem umas forças armadas desse tipo aí. Enquanto o mundo discute as novas armas da guerra, que é o drone, os mísseis, as forças armadas aqui do Brasil estavam discutindo acampamento e urna. Aí é o fim do mundo. É o fim da picada. Genuíno, quem está nos acompanhando aqui nesse CL Notícias, segunda edição especial, nós estamos aqui, o Chico Sá e eu, numa conversa super agradável e super profunda também com o José Genuíno, nosso convidado. Até agora a gente fez um balanço de 2025, o ano vai terminando, com Bolsonaro, os militares golpistas presos, mas a gente tem o ano que vem muitos desafios, né, Chico? Então, queria começar, dando continuidade aqui a esse programa especial com a presença do Genuíno, trazer 2026, né? Então, a gente tem o crescimento da extrema-direita no mundo todo, né? No mundo inteiro. A gente viu a vitória na Argentina, no Equador, vitória em vários países europeus. Quando a gente olha para isso tudo, fica assim, o Brasil vai conseguir resistir, o Lula vai conseguir ir para um quarto mandato. Então, como vencer essa extrema-direita que aposta em fake news, nesse discurso antissistema, no uso de comunicação de maneira criminosa, às vezes com inteligência artificial? Você acha que o Brasil, com esse programa que veio até agora, 2025, com alguma melhora e tal, vai conseguir enfrentar e derrotar a extrema-direita de novo? Vai. Primeiro, resgatar a esperança e desinterditar o futuro. Segundo, desprivatizar os símbolos, as palavras, os conteúdos e os vocábulos, para entrar no combate à subjetividade capitalista do individualismo, do salve-se quem puder, de que a vida, nós temos que dizer, a vida está além do mercado e do capital. As pessoas estão muito atomizadas. Estão muito atomizadas. E nós temos que criar um ambiente democrático radical e sem ter medo da polarização. A polarização democrática é uma necessidade por causa da crise. Mas fazer a polarização apresentando uma alternativa. Para tudo nós temos que ter alternativa. Por exemplo, a discussão com as religiões. Nós temos que apresentar uma plataforma de direito. Eu quero discutir lá na comunidade como trabalhar com a ideia da moradia, com a ideia da segurança, com a ideia do meio ambiente, com a ideia da polícia comunitária, com a ideia do transporte coletivo. Aí eu vou trabalhar no plano dos direitos. A outra questão, eu acho que nós temos que fazer o debate com a nova classe trabalhadora, com a plataforma de direito. Não é discutir se volta para a CLT. Sim. São direitos mínimos que têm que ser respeitados. E aí nós temos que discutir uma alternativa com essa nova classe trabalhadora. Aliviar a classe média com a questão tributária. Melhorar os serviços de saúde, educação e o salário mínimo, que é a principal fonte de distribuição de renda. Elaborar, a partir da inovação tecnológica e científica, um modelo de desenvolvimento econômico para a gente diminuir a linha primária exportadora para fora. Esse negócio do Brasil se viabilizar com agro, exportando carne, produtos e minérios. Eu vi uma fala do Lula que eu gostei muito agora, há pouco tempo, passou meio batido, em relação aos minerais críticos, aos minerais raros. Ele falou isso na África. Terras raras, lá na África, exatamente. Exatamente. Uma fala muito importante que ele fala, a gente não vai mandar esse material bruto todo para lá. A gente tem que desenvolver aqui. Porque o Brasil sempre perdeu essa oportunidade, né? Manda ferro com os minérios. E porque, veja bem, nessa estratégia é fundamental a gente discutir o nosso subcontinente latino-americano. O Brasil integra um subcontinente que é o mais importante do mundo estrategicamente. Água doce, proteína animal e vegetal, minérios raros, mercado. E não temos conflito de fronteira. Os conflitos são incentivados pelo imperialismo americano. Nós não temos conflito com nenhum país. Nós precisamos fazer uma comunidade. Aliás, está na Constituição de 88, foi a influência do saudoso Franco Montoro, a questão da integração latino-americana. Então, nós temos que colocar isso aí. Aí o Brasil passa a ter um soft power no mundo a partir das alianças que ele pode estabelecer. Não vai romper com ninguém, mas vai priorizar alguém. E eu acho que é nesse sentido que a gente pode ter uma agenda alternativa. Por exemplo, segurança pública. Nós temos que ter uma agenda alternativa para derrotar a segurança pública do populismo penal de bandido. E você acha que criação de ministério mesmo da segurança pública? Eu sugiro Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. Segurança e Proteção Social. Você tem a horizontalidade, a verticalidade e a transversalidade. O que é a transversalidade? É fazer a segurança pública ocupando territórios, com uma repressão focada, uma repressão dissuasória, e, ao mesmo tempo, a presença do Estado na área da educação, na área da saúde, da cultura, do entretenimento.
para dar uma alternativa à juventude. Aquela experiência das UPPs iniciou bem, mas foi... No Rio, né? No Rio, mas foi derrotada pelas maluquices do Sérgio Cabral. E aí, veja bem, essas operações de guerra não resolvem. Carandiru não resolveu, Candelária não resolveu, Morro do Alemão não resolveu. Não resolve. A segurança pública não é guerra, é prevenção, é inteligência. E aí entra um problema. Nós temos que reforçar os mecanismos de controle do Estado. Porque as brechas do Estado mínimo, as brechas da flexibilização do Estado, é por onde entrou o crime. Fitex, postos de gasolina, e foi por aí que o crime entrou. Então, nesse sentido, nós temos que ter inteligência, presença física, antecipação e órgãos de fiscalização com autonomia. Por exemplo, ouvidorias autônomas, perícia autônoma. Para as polícias, né? E subordinar a segurança pública ao poder político. Porque o que os governadores estão fazendo é que eles estão submetidos à tutela das polícias. Estão virando, é a verdade. Inclusive os nossos. Estão virando quase milícias, né? Inclusive os nossos governadores. Não justifica a Bahia ter tanto assassinato, tanta morte, como depois de tantos anos. Chico, o Genuíno trouxe aqui uma espécie de um programa, assim, numa ideia geral, mas de um programa para 2026. Então, partindo do geral, que é o programa, para o concreto, né? Então, com esse programa, você imagina que o Lula vai concorrer, falando ainda em frente ampla, porque 2022... Falou-se em frente ampla, mas a frente não foi tão ampla assim no primeiro turno. Era o Alckmin de vice, mas você tinha a Tebet separado, o Ciro Gomes separado. Não teve tanta gente assim ao lado do Lula em 2022. Você acha que em 2026, quem é que vai estar junto no bloco ali para a reeleição do Lula? Com base nessa agenda, ele tem que formar uma mesa política daqueles que têm afinidade no avanço da questão democrática, da questão social e da soberania. Separar o que é aliança permanente daquelas alianças pontuais. E casar a eleição majoritária para presidente com a eleição proporcional. Isso é fundamental, né? É fundamental. Nós temos que funcionar como um time. Sim. Olha, é um time, não é um candidato individual, é um time. Tem que aumentar a bancada. Está aqui o time do Lula em São Paulo, está aqui o time do Lula no Rio de Janeiro. Escolher bons nomes para o Senado. E eu dou minha opinião. Por exemplo, Bené no Rio de Janeiro para o Senado. Haddad para o Senado em São Paulo, o Senado no Rio Grande do Sul. Temos que ter nomes que se viabilizem. E eleger uma grande bancada de deputados federais da esquerda, e aí eu não trabalho só com a sigla do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PV, Rede, outras forças sociais se juntarem num núcleo mais estratégico, que não vai eleger para disputar cargo. Vai eleger para fortalecer o governo e pressionar, exigir e fiscalizar o governo. Sim. Eu acho que nós temos que criar a ideia de que o Brasil, para sair dessa crise, a esquerda tem que ser portadora da esperança. Nós vivemos uma crise do futuro, das utopias e da esperança. A política resgata a ideia da esperança e do otimismo, então ela administra interesses, coisas e mediocridade. Que foi o que a direita levou o país a essa situação. Mas você imagina, olhando para 26, Chico, não sei, se você quiser... Vai. Você imagina uma eleição... nós tivemos uma eleição a mais disputada da história no Brasil, foi a de 22. 26, você acha que vai ser tão disputada quanto a de 22, ou a gente tem condição de ter uma eleição um pouquinho mais... Vai ser mais de força? Mais disputada por uma questão. A presença na disputa de um fenômeno que não apareceu em 2022. Imperialismo norte-americano. Trump está no governo. Pode ter certeza que ele vai querer meter o dedo na eleição de 2026. A gente tem que mesmo com essa... Mesmo com essa negociação. Essa coisa meio afável com o Lula. Olha, o imperialismo é o imperialismo. A gente negocia, mas não vai botar tapete vermelho para o imperialismo. A gente negocia, mas, olha, eu sei quem é você e você sabe quem sou eu. Se ele puder, ele derruba. Se ele puder, ele derruba. Esse é o problema. Aquele abraço... Claro, você não vai agredir, mas também não vai ficar batendo palma. Não vai ser ingênuo. Eu acho que a política é isso. A política tem audácia, tem ousadia e você tem que ter lado. Você pode até flexibilizar, mas não pode mudar de lado. O Brizola dizia, o cara que está mudando de lado, ele está custando o alambrado. Está custando o alambrado. Genuíno, em 2022, o Lula tinha a atração de dizer, ó, a democracia está em jogo, está aqui. Ou você está com a democracia ou não está.
Qual é esse fetiche desse ano? Qual seria? Por que eu vou para o lado do Lula agora, se eu não morro de amores por ele? Nós vamos manter o que fizemos de positivo e vamos avançar em reformas estruturantes para discutir o futuro do país. O país carece de um projeto. É na questão institucional, é na questão da segurança, é na questão das Forças Armadas, é na questão do modelo de desenvolvimento econômico, é na política externa, é nos programas sociais, é um programa de transformação. Você se lembra que na campanha das diretas ela começou para eleger o presidente da República. Chegou um momento que qual era a bandeira principal? Mudança já. Sim. Então, eu acho que em 2026 nós temos que ter um programa que mobilize corações e mentes pela ideia da transformação. É tanto que o lema do governo Lula no Lula 3 era reconstrução e união. União e reconstrução, começou assim, né? Ó, aí ele... Esse é interessante, o lema mudou. Com a soberania. Com soberania. É. Soberania. Você vê como 2025 foi ano de virada mesmo. Virou Foi de virada. Inclusive o lema. Isso é interessante, o lema mudou. O Brasil dos brasileiros. O governo do Brasil... Para os brasileiros. Para os brasileiros. Isso é importante a gente imaginar. Para a gente construir na política um pertencimento. A política foi negligenciada, a política foi capturada, a política foi deslegitimada. E é bom deixar claro. Por exemplo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo um importante papel. Merece o nosso apoio. Mas nós temos que entender que a criminalização da política teve 3 vertentes. Poder Judiciário, mídia conservadora e os liberais. Sim. E qual era o alvo da criminalização da política? A esquerda. A esquerda. Começou no mensalão. Aí, no bojo da criminalização, apareceram os monstrinhos. Zambelli, Bolsonaro, só que os monstrinhos viraram monstrões. E os monstrões queriam peitar o judiciário. Aí quebraram a cara. Aí o judiciário mudou e falou... Até por uma questão de sobrevivência de legitimidade. Calma lá. O judiciário diz, vocês se enganaram com a gente naquele tempo, não é assim mais não. Vamos chamar o feito à ordem. Quando o Gilmar Mendes percebe que começaram a fazer escuta, inclusive... Esse quer ir aonde? Esse pessoal quer ir aonde? Agora, Genuíno, e do lado de lá, a gente falou bastante do lado do Lula, do lado da democracia. Do lado de lá, com Jair Bolsonaro preso, qual você imagina que vai ser o papel do Jair Bolsonaro na eleição? Você acha que ele vai lançar um filho ou alguém com o sobrenome dele? E o candidato da direita mais Faria Lima e tal, se você apostaria que o Tarcísio saia presidente, fica para governador, como é que você vê? Quem é que vai comandar a direita em 2026? Se eles forem sensatos, coisa que é rara, eles não lançariam o nome da família. Primeiro, quando lançariam o nome da família. Lançariam um nome que tivesse viabilidade política para querer discutir com esse nome da direita o induto, ou uma nova forma de liberação. Olha ele com o bonezinho. Pode ser esse personagem aí em 26? Eu acho que esse aí tem um problema. Vários do PT e vários caras da direita estão amarrando seus cavalos para 2030. Porque eles têm idade, o Lula disputa com grande chance em 2026, mas em 2030. Então, eu acho que os caras estão fazendo esse cálculo. Pode ser que ele se guarde para 2030, você Pode ser que ele se guarde. Agora, quem não tem como se guardar? O cara do Paraná. Ratinho Júnior. O cara de Minas que não deu no pedaço, não dá. É muito medíocre, é muito não vingou. O nome da política nacional, né? E o PT está vivendo, nós estamos também enfrentando esse problema com o pós-Lula. Por isso que é fundamental, é estratégico para esse processo. O Lula, o Rodrigo e Chico, o Lula é a única liderança que nasceu na luta democrática e está no momento crucial da sua vida, com 80 anos de idade. Ele vai ser o protagonista de um projeto de libertação do país, das mazelas, da ditadura, de golpe, do imperialismo, dessa desgraça social que o país vive. Agora, é um país fantástico, porque com tudo isso, imaginar o que está acontecendo, a gente tem que amar esse povo, esse país. O povo brasileiro é o maior ativo que tem. Por isso que eu sou apaixonado pelo povo brasileiro. Que bom. Porra, é legal, você vai nos lugares aí, eu entro no metrô, o pessoal me abraça, quer tirar fotografia. Eu acho que isso é fantástico. E eu estou fazendo isso sem estampa. Eu não quero mandato, não quero cargo e nem quero voto. Eu quero, com a cara e a coragem, ganhar corações e mente para um projeto de libertação democrática e popular do país. Eu acho que vale a pena esse sonho. A esquerda tem que voltar a sonhar. A esquerda tem que sair do
do chão. E tem que preparar para o pós-Lula também. E o pós-Lula vai nascer das lutas, vai nascer dos debates, vai nascer das experiências políticas, e preparar para isso. É o Boulos um pouco? Nós da nossa geração temos que abrir a porta para as novas gerações. Eu sou um abridor de portas, que aonde me chama eu vou. Muito bom. Desde que paga a passagem de ida e volta e a estadia, sem cobrar nada. E um cafezinho. Um cafezinho, tudo bem. Agrado, né? Um agrado. Claro. Você cumpre uma bela missão, Genuíno. Não, é um papel fundamental pela sua experiência e pela sua capacidade também de ler o quadro todo político. Falando em nomes para o futuro da esquerda, eu citei aqui rapidinho o Boulos. Quem você imagina que são essas lideranças? Eu acho que tem vários nomes aí. Por exemplo, nesse campo aí que você citou, tem o Boulos, tem a Manuela, tem no PT o governador, é o ministro da Educação, tem Camilo. O pessoal lá da Bahia, tem gente que está emergindo aí de novas lideranças que vão ser produzidas, que surgiram na eleição de 2022 e pode se fortalecer. Tem vereadoras, tem vereadores. Eu acho que as lideranças não nascem numa academia de decorar fórmulas. As lideranças nascem no fogo das ruas, do movimento na poeira, social, né? nos impasses. Eu nasci nos impasses, Sim. fazendo piquete. O Lula também, né? O Lula fazendo piquete. Nas greves e tal. Claro, Então, a gente nasce daí, é aí que você se retempera, que você aprende, que você tira conclusões. Eu sou um apaixonado pela política. A política se legitima porque ela vive de ideais, de projetos, de causas. A política da mediocridade, da guerra, da esculhambação, do interesse medíocre, isso aí não dá, né? Não dá. Não dá. Então é isso, Chico. Uma conversa aqui de muita análise e de esperança para 2026, não é isso? Bela conversa. 2025, bem passado ali um pouquinho, né? E projeção com o Genuíno, muito bom. Muito bom, Genuíno. Esperamos você outras vezes aqui. Eu agradeço muito. Recebê-lo mais uma vez. Aliás, aqui. ser entrevistado por vocês dois, que eu tenho um respeito muito grande e conheço de longa data, é uma honra e uma satisfação. E eu me estimulo. Muito bom. Prazer nosso, querido. Prazer é nosso. O ICL Notícias, segunda edição especial, fica por aqui. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam e até a próxima. O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL e da FESC SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.